A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou a Vanusa Xavier e estou aqui para transmitir para o teu coração nesse dia, mais uma vez, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos têm falado, têm discutido de jogos, política, tantas outras coisas que têm acontecido na tua volta, enquanto muitos têm usado a internet para falar de A e falar de B, eu quero usar essa ferramenta para transmitir o evangelho verdadeiro, genuíno, a palavra direto do trono de Deus, para honrar e glorificar somente aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, morreu por você, o Filho de Deus que destituiu da tua glória, renunciou ao teu trono para ser como eu, como você, 100% homem. Sofreu dores, humilhações, decepções, traições, sentiu sede, sentiu fome, chorou, entregou a tua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como não falar desse Jesus que nos alegra dia após dia, que nos consola em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, a tanta aflição, que nos ama incondicionalmente, que mesmo quando caímos, Ele nos oferece a graça abundante, nos perdoa, enquanto muitos julgam. Quando fala de julgamento, olhamos para a mulher pega em adultério, em João capítulo 8. Jesus, depois no versículo 1, de passar a noite inteira no Monte das Oliveiras orando, versículo 2, ele desce para o templo e ele senta-se ali e começa a ensinar. De repente, os fariseus chegam diante de Jesus com a mulher pega em ato de adultério e lança diante dele e pede para que ele faça justiça. Eles não queriam somente a justiça, eles queriam achar um meio de condenar Jesus. Pela lei de Moisés, aquele que era pego em adultério, tanto a mulher quanto o homem, eram levados à praça pública e eles eram apedrejados até a morte. Isso servia de lição para todos os demais. Mas eles não levaram o homem, eles levaram simplesmente a mulher, somente ela. Então aqui prova que eles não queriam fazer a justiça, seguir a lei, mas eles queriam achar um meio de condenar Jesus, de quebrar a lei. Se Jesus absorvesse aquela mulher, eles diriam que ele estava quebrando a lei de Moisés. Se Jesus a condenasse, eles estavam quebrando a lei de Roma, porque pela Roma, somente os romanos poderiam acusar alguém e condenar alguém de morte. Mas Jesus, ele não absolve e nem condena. Jesus, ele se inclina e ele começa a escrever na areia. Mas eles começam a persuadir, insistir para que Jesus desse uma palavra, o que eles deveriam fazer. Mas Jesus conhecia a intenção do coração de cada um deles. E Jesus continua escrevendo na areia. Devido à insistência, no versículo 7, Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos, começando pelos mais velhos, soltam as suas pedras no chão e começam a se retirar, um após um. Depois, Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha, não vê ninguém. Ela diz: Senhor, não tem ninguém. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá. Versículo 11 de João capítulo 8. E não peques mais. Oh, aleluia. Que nós possamos aprender nesse dia com Jesus. Ele disse: vá, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quem que não tem pecado? Quem que não erra? Se nós não erramos no falar, nós erramos no agir, no pensar.
E para Deus não existe pecadinho, pecadão. Porque se nós falamos de um irmão, nós estamos pecando, nós seremos condenados da mesma forma de alguém que foi pego em adultério. Se nós julgamos alguém, nós estamos pecando. Se nós murmuramos, questionamos, nós estamos pecando. Se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado diante de Deus. Que nós não viemos julgar, mas que nós viemos amar, aprender com Jesus. Ele sim se importa com o pecado. Ele não apraz, ele não apoia o pecado. Mas ele morreu por nós pecadores. Ele está apto a perdoar aquele que verdadeiramente se arrepende. E quando alguém se arrepende, encontra Jesus, alcança o perdão, não volta a pecar mais. Não. A Bíblia diz, se tu está em pé, cuide para que não caia. Porque um dia você pode estar lá. Que nós possamos amar mais, perdoar mais, abraçar mais. Não venhamos ser igual aqueles fariseus procurando acusar, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmo e ver que nós precisamos dessa graça abundante dia após dia, porque não existe pecado quando há arrependimento sincero e verdadeiro que não possa ser perdoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está de braços abertos, esperando todo aquele que se arrependa verdadeiramente dos teus pecados. E ele diz, vem, porque a minha graça, ela quer te alcançar. Que Deus venha te abençoar nesse dia. E se existe algum pecado, que ele possa ser perdoado em nome de Jesus. E que a partir de hoje, não venha cometer mais este erro, este pecado para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê oportunidades, dia após dia. Jesus, Ele não está aqui para te condenar. Não. Hoje, Ele está para ser teu advogado. Ele está para te absorver dos teus pecados. Ele está para te dar uma nova oportunidade. E Ele está te chamando. Vinde a mim. Ele está te chamando. Se achegue diante dele, que ele irá te abraçar. Amém? Em nome de Jesus. Quero estar orando por você nesse dia. Coloque a tua mão no teu coração onde você está. Peça perdão para ele de todos os teus pecados. E não julgue. Se você não pecou, aleluia, glórias a Deus. Não julgue, então, quem caiu. Não, mas estenda a mão e levante essa pessoa com amor. Que Deus vai, é a vontade do nosso Senhor Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse dia eu quero apresentar essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor, esse também que por algum motivo ou outro caiu, perdeu as forças, errou, que o Senhor possa perdoar os teus erros, os teus pecados, e que o Senhor possa ajudar a recomeçar uma nova vida, uma nova página. Senhor Jesus, joga por terra todo o mal, toda seta, toda aflição, todo peso, todo sentimento de culpa, de rejeição, todo desespero, toda dor na alma, e ajude ele e a ela ter um descanso, ter uma alegria, ter um consolo, ter um refrigério nesse dia. Pai, nos ajude a amar mais, nos ajude a perdoar, nos ajude a abraçar, nos ajude a levantar aquele que tem caído, Senhor. Nós te pedimos nesse dia, nos ensina a ser melhores a cada dia. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe as tuas escolhas. Em nome de Jesus. E até amanhã, se é assim Deus quiser.